Amados irmãos e irmãs, neste novo dia, Deus nos concede mais uma manhã para recomeçar, confiar e colocar em suas mãos tudo aquilo que tem pesado em nossa alma. E hoje nos unimos em oração com o poderoso Salmo 6, um salmo que nos lembra da compaixão de Deus, da sua escuta atenta e do seu poder para nos proteger. A palavra diz: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Se você precisa da proteção de Deus sobre a sua vida ou sobre aqueles que ama, deixe o nome nos comentários. Vamos orar juntos, pois o Senhor já ouviu o nosso clamor. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora para fazer parte desta jornada de fé, começando cada dia com a presença de aquele que nunca nos abandona. Agora, acalme seu coração, concentre sua fé e prepare-se para clamar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, meu Pai, e meu refúgio mais seguro, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com tudo o que carrego e com tudo o que me afronta. Eu não venho com fórmulas, não venho com aparência de força, eu venho com o coração nu. Venho com a alma cansada de lutar contra o que eu não entendo, contra inimigos que não posso ver, contra guerras que surgem sem aviso. Mas mesmo assim, eu estou aqui, Senhor, porque confio que o Teu olhar já me alcançou. O Senhor já conhece cada uma das minhas dores. Sei que não estou falando ao vento. Sei que estou sendo ouvido pelo Deus que sonda mentes e corações, que vê o que ninguém mais vê, que se move em meu favor, mesmo quando tudo parece impossível. Tua palavra no Salmo 6, versículo 8, diz: apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Senhor, eu tomo posse dessa verdade, porque eu tenho chorado em silêncio, tenho me calado diante de afrontas, tenho enfrentado batalhas que ninguém vê, mas a Tua palavra diz que já aceitaste a minha oração. Então eu descanso em Ti, não porque tudo mudou ao meu redor, mas porque a certeza da Tua escuta muda tudo dentro de mim. Eu sei que não clamo em vão. Sei que o céu se move quando um filho Teu clama com sinceridade, com entrega verdadeira, com fé. Então eu oro, Pai. Clamo com a força que ainda me resta, com a fé que insiste em permanecer, mesmo quando tudo parece contrário. Clamo porque sei que há uma resposta. Por isso, hoje eu te peço, age, Senhor. Move as Tuas mãos poderosas. Não permitas que os que se levantam contra mim prevaleçam. Confunde os planos dos meus inimigos. Desfaz as palavras que lançaram contra mim. Quebra os laços escondidos. Anula todo ataque, porque o Senhor é o meu defensor. E quando o Senhor se levanta, nenhum inimigo permanece de pé. Quando o Senhor fala, toda a acusação é silenciada. Quando o Senhor age, nenhuma força das trevas consegue impedir. Eu não luto com espadas, eu não revido com ódio, eu luto de joelhos, eu revido com oração, porque é assim que vencem os Teus filhos. E nesta manhã, Senhor, eu me levanto em oração, crendo que o Teu escudo já me envolve, que Tua justiça já se move ao meu favor, e que os que tramaram contra mim verão a Tua mão me exaltar. Eu creio, Senhor, que o Teu tempo é perfeito, que o Teu agir é certeiro, que a Tua proteção não falha. O Salmo 6, versículo 9 diz: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. E com essa certeza, eu sigo. Sigo em meio ao caos com paz. Sigo em meio à dúvida com fé. Sigo em meio às batalhas com esperança, porque o Senhor está comigo. Tu és a minha força quando estou fraco. Tu és o meu abrigo no dia mau. Tu és o meu juiz quando sofro injustiça. E eu sei que a Tua justiça não falha. Mesmo que tramem pelas minhas costas, eu sei que o Senhor me guarda. Eu clamo também por minha casa, Senhor, pela minha família, por cada pessoa que carrego no coração, que a Tua proteção se estenda sobre eles. Que nenhum mal os alcance,
que nenhuma armadilha tenha efeito, que todo plano do inimigo seja frustrado antes mesmo de se concretizar. O Senhor é escudo ao redor de nós. O Senhor é socorro bem presente. O Senhor é rocha firme em meio aos tremores da vida. E nós nos firmamos em Ti. O Salmo 6, versículo 10, declara com autoridade: todos os meus inimigos serão envergonhados e grandemente perturbados. Tornarão atrás e serão envergonhados num momento. Pai, eu tomo posse dessa promessa. Que os que tramaram a minha queda vejam a minha vitória. Que os que quiseram me envergonhar vejam a tua honra sobre mim. A oração de um justo ultrapassava barreiras humanas, destrói muralhas espirituais, atravessa a resistência do inimigo e chega até o teu trono. E quando ela chega até o Senhor, os anjos recebem ordens, as trevas se agitam, o que estava travado começa a se destravar, o que estava encoberto começa a ser revelado, o que parecia impossível começa a ser moldado pelo teu poder. Assim como o Senhor confundiu os exércitos inimigos no tempo de Josafá, envia agora confusão no acampamento do adversário, que haja divisão entre os que se uniram contra mim, que as estratégias do inimigo se choquem umas contra as outras, que aquilo que foi preparado para me ferir se volte contra os que arquitetaram o mal, que a vergonha cubra os rostos dos que celebraram a minha dor. Eu oro com fé na tua justiça, porque sei que a tua justiça não falha, não tarda, não se omite, que toda maldição lançada contra mim seja quebrada, que toda palavra contrária seja anulada, que toda tentativa de sabotagem seja desfeita, pois eu sou protegido e sou guardado pelo Deus Altíssimo. Nenhum mal me sucederá, nenhuma praga chegará à minha tenda, porque o Senhor dá ordens aos teus anjos ao meu respeito. Eles me guardam, eles me livram, eles me cercam. Meu Deus, minha alma se aquieta em Ti. Meu coração se fortalece na Tua presença. Meus pensamentos se alinham com a Tua palavra. E mesmo que o mundo diga que não há saída, eu sei que o Senhor já traçou um caminho de vitória nesta manhã, com o coração desperto e os olhos voltados para o alto. Eu não acordo confiando nas minhas forças, nem no que os meus olhos podem ver, mas no Teu poder, na Tua proteção, na Tua fidelidade que nunca falha. Em um mundo onde o mal não descansa, onde a injustiça se esconde em olhares e palavras, onde armadilhas são preparadas no silêncio, eu me volto para o Senhor, porque só em Ti há refúgio verdadeiro. Eu não sei o que este dia me reserva, mas sei quem vai comigo. Sei quem me guarda, sei quem é o escudo que me cerca por todos os lados. Pai, que a Tua mão poderosa me esconda onde o inimigo não alcança. Protege os meus caminhos, os meus pensamentos e os meus passos. Guarda-me de todo mal escondido, de toda palavra maldita lançada contra mim, de toda seta que voa na escuridão e de toda armadilha que eu não consigo ver. Que nenhuma intenção maldosa se sustente diante da Tua presença. Livra-me dos conselhos dos ímpios, das conversas que desviam o coração da Tua direção. Que a Tua palavra seja minha verdade, que a Tua voz seja meu guia, que o Teu Espírito Santo seja minha força, que eu não ande nem para a direita nem para a esquerda, mas no centro da Tua vontade. Nesta manhã, a minha voz se ergue com fé, porque sei que não estou falando com o vazio, não estou lançando palavras no silêncio, mas estou sendo ouvido pelo Deus Todo-Poderoso, o justo juiz, o Pai que vê o que ninguém vê, que ouve o que ninguém escuta, que entende até aquilo que eu não consigo explicar. O meu coração se derrama diante de Ti, não com desespero, mas com convicção, porque o Senhor está atento ao clamor dos Teus filhos. Quantas vezes chorei quando ninguém viu? Quantas vezes caminhei sorrindo por fora, mas por dentro estava travando batalhas que ninguém imaginava. Quantas vezes fui julgado sem ser compreendido? Fui atacado por palavras injustas, acusado por intenções que nunca tive, atingido por olhares frios,
desprezado por corações endurecidos, mas nada disso passou despercebido diante de ti. Cada lágrima foi registrada no teu livro, cada injustiça sofrida chegou aos teus ouvidos. O Senhor viu, o Senhor ouviu, e o Senhor não fica em silêncio para sempre. Eu clamo agora ao Deus que responde com justiça. Eu clamo àquele que julga com verdade, que conhece o íntimo do coração humano, que sonda as intenções, que revela o oculto e que nunca erra em suas decisões. Eu entrego a minha causa nas tuas mãos. Eu descanso no teu julgamento, porque sei que o Senhor faz justiça no tempo certo e da forma perfeita. Nada escapa do teu olhar. Ninguém engana o teu espírito. O Senhor sabe quem sou. O Senhor conhece a minha verdade. Assim como declara o Salmo 6, eu não preciso gritar quando o Senhor já escutou o meu sussurro. Eu não preciso me justificar quando o teu Espírito já falou por mim. Senhor, entra com justiça onde eu fui injustiçado. Entra com tua luz onde quiseram me esconder. Mostra que o teu filho não está esquecido, não está desamparado, não está perdido no meio da confusão. Mostra que o teu amor é justiça que restaura, que levanta, que honra, que coloca no lugar certo quem o mundo tentou rebaixar. O Senhor conhece minhas dores, minhas perdas, minhas lutas internas, meus pensamentos mais secretos. Tu sabes quantas vezes tive vontade de desistir, mas escolhi continuar confiando em ti. Foi o teu Espírito que me disse: espera, confia. Eu estou trabalhando. E hoje eu declaro, com toda a fé que há em mim, eu continuo confiando. Eu continuo esperando, porque o Senhor ouve, o Senhor vê, o Senhor age. A tua justiça não falha, mesmo quando parece demorar. E quando a resposta vier, que ela seja completa, que ela seja poderosa, que ela seja clara, que ela seja tão forte que ninguém possa questionar que foi o Senhor. Que todos vejam que foi tua mão que me sustentou, foi tua justiça que me honrou, foi tua fidelidade que me ergueu. E quando eu lembrar dessas lutas, dessas lágrimas, dessas batalhas internas, que eu possa dizer com alegria: o Senhor ouviu o meu pranto, o Senhor aceitou a minha oração, o Senhor fez justiça. É por isso que eu me levanto, reconhecendo que não há arma mais poderosa nas mãos de um filho teu do que a oração. A minha oração é um ato de guerra espiritual. É uma declaração de que eu não aceito ser derrotado pelas forças do mal, de que eu não me curvo diante dos gigantes, de que eu não me calo diante do mal. Porque quando eu oro, os céus se movem e o inimigo treme. Quando eu oro, eu não estou sozinho. O Senhor peleja por mim. Pai, que eu não me esconda do combate, mas que eu entre no lugar secreto e ali me fortaleça como um guerreiro preparado pelo teu Espírito. Porque há batalhas que não se vencem com gritos, mas com joelhos dobrados. Há guerras que não se vencem com espadas, mas com a tua presença. Há portas que não se abrem com força, mas com fé. Por isso, nesta manhã, eu oro com propósito, com clareza e com fervor, para que toda cadeia seja rompida, toda prisão invisível seja desfeita. A tua palavra é espada, a oração é a minha lança, e o meu clamor é o meu escudo. Quando me levanto em oração, eu declaro guerra contra tudo que tenta me oprimir. Eu declaro que o inimigo não terá mais acesso à minha casa, à minha mente, ao meu coração. Eu declaro que nenhuma seta que foi lançada contra mim permanecerá cravada. Eu arranco agora, em nome de Jesus, toda seta de desânimo, de medo, de escassez, de enfermidade, de confusão. Eu declaro pela fé que estou blindado pelo poder da oração, que sou envolvido por uma muralha espiritual que não pode ser rompida. Senhor, há coisas que eu não posso mudar com as minhas mãos. Há situações que fogem do meu controle.
mas nenhuma delas escapa do teu domínio. Por isso eu te entrego o controle, eu te dou liberdade para agir, eu te convido para intervir. A minha oração é a chave que abre portas no impossível, é o código que derruba muralhas, é o grito que chama reforços celestiais. Pai, livra-me dos acidentes que eu nem imagino. Livra-me das alianças perigosas, livra-me dos conselhos sem sabedoria. Que eu enxergue antes do desastre, eu me desvie antes do erro, eu recue antes da queda. Nesta manhã, eu me levanto não com medo dos inimigos, mas com a plena certeza de que o Senhor é aquele que os expõe, os confunde e os faz recuar envergonhados. Não temo os que tramam contra mim. Não me desespero diante dos que se levantam sorrateiramente para me ver cair, porque a tua palavra me assegura que o Senhor é justo juiz e que todo plano maligno será desfeito pela força do teu braço. Eu sei que existem aqueles que desejam o meu mal, que sorriem na minha frente, mas falam contra mim pelas costas. Eu sei que existem laços escondidos, armadilhas preparadas, palavras afiadas como flechas, mas também sei que nenhum plano do inimigo é maior do que o teu poder. Por isso, não oro para me vingar, não oro para revidar com as minhas mãos, mas oro para que o Senhor mostre, com justiça, quem está do meu lado de verdade. Oro para que o Senhor exponha as intenções ocultas, desarme os planos secretos e confunda aqueles que querem me derrubar. Que toda mentira seja revelada, que toda acusação injusta volte para quem a lançou, que toda palavra de maldição seja transformada em bênção sobre minha vida e em confusão na mente de quem a proferiu. Senhor, eu te peço, deixa que os inimigos vejam com os próprios olhos aquilo que o Senhor vai fazer por mim. Que os que zombaram do meu clamor tenham que se calar diante da tua resposta. Que os que debocharam da minha fé sejam confrontados pelo teu agir. Que aqueles que me consideraram vencido, fraco, incapaz, testemunhem a vitória que o Senhor preparou. Não por causa da minha força, mas para que saibam que o teu nome é glorificado na vida dos teus filhos. Que eles vejam e entendam que há um Deus que responde, que há um Deus que defende, que há um Deus que justifica. Assim como diz a tua palavra, assim como foi com Daniel, mesmo quando as forças contrárias tentaram atrasar a resposta, a oração foi ouvida no primeiro dia. Mesmo quando houve resistência nos ares, o Senhor enviou reforço. E hoje, pela fé, eu declaro: toda resistência à minha resposta será quebrada. Toda interferência maligna entre o céu e a terra será destruída. Pai, quando o inimigo se levanta contra um dos teus, é contra ti que ele está lutando. E ninguém prevalece contra o Senhor. Nenhum plano oculto escapa dos teus olhos, nenhum ataque passa despercebido diante do teu trono. E é por isso que eu descanso, mesmo quando sou atacado, porque sei que o Senhor já está operando nos bastidores. Sei que o Senhor já está desmascarando o inimigo, já está fazendo cair as máscaras, já está revelando os bastidores da maldade. Que o livramento que o Senhor preparou seja tão notório, tão incontestável, que até os que torceram contra mim tenham que reconhecer: foi a mão de Deus. Que os que duvidaram da minha fidelidade vejam que fui sustentado por ti. Que os que me caluniaram assistam à minha restauração. Que os que quiseram minha queda sejam confrontados com a minha permanência. Que os que me desprezaram tenham que admitir que o Senhor me honrou. Porque quando o Senhor exalta alguém, ninguém pode rebaixar. Quando o Senhor levanta, ninguém pode derrubar. Quando o Senhor justifica, não há acusação que permaneça de pé. Assim como o Senhor fechou a boca dos leões na cova de Daniel, fecha a boca dos invejosos, dos injustos, dos que manipulam verdades. E mais do que isso, mostra diante de todos que és o Deus que protege, que guarda e que exalta os teus servos. Que os que intentaram o mal vejam a tua mão agindo com poder. Que a vergonha deles não venha porque eu desejei, mas porque tocaram
naquilo que é teu. A minha vida é tua, a minha caminhada é tua, a minha história é tua, e quem se levanta contra mim, se levanta contra um propósito que veio do céu. Assim como a tua palavra declara, eu não serei envergonhado. A vergonha não é para os teus filhos. A vergonha pertence aos que praticam a iniquidade, aos que tramam na escuridão, aos que lançam palavras de maldição. Eu caminho de cabeça erguida porque sei quem me guarda. Eu durmo em paz porque sei quem me justifica. Eu acordo em esperança porque sei quem me exalta. Eu te busco nesta manhã crendo que o tempo da reviravolta chegou. Eu não oro baseado nas circunstâncias. Eu não oro olhando para os problemas. Eu oro olhando para o teu poder, confiando que em um único momento tudo pode mudar. Em um instante, o Senhor faz o cativo ser liberto. Em um sopro da tua vontade, o vale seco se transforma em campo fértil. Em uma palavra da tua boca, o caos se transforma em ordem. A dor se transforma em cura, a lágrima se transforma em cântico de vitória. Eu oro crendo nisso. Eu oro sabendo que o Deus a quem sirvo é o Deus das viradas, o Deus das respostas inesperadas, o Deus que entra no meio da história e muda tudo. Senhor, há situações que aos olhos humanos parecem irreversíveis. Diagnósticos que disseram que não há cura, processos que pareceram perdidos, portas que se fecharam há tanto tempo que já nem lembram como era a esperança. Mas diante de ti, nada é definitivo. Nada está encerrado sem o teu amém. Nada está perdido enquanto o teu poder se move. E é por isso que eu te clamo com fé. Sopra, Senhor, sobre as cinzas e traz vida novamente. Sopra sobre os escombros e reconstrói com a tua mão. Faz o que ninguém espera. Surpreende, Pai. Mostra que o tempo do Senhor é diferente do tempo do homem. Que os teus caminhos não seguem a lógica, que o teu agir não depende de circunstâncias, números ou aprovações humanas. Eu te peço, Deus de reviravolta, entra agora onde ninguém pode entrar. Vai até o íntimo do meu ser. Visita as áreas da minha alma que foram sufocadas pela dor, pelo medo, pelo abandono, e ali, Senhor, gera mudança. Não uma mudança pequena, tímida, discreta, mas uma transformação visível, incontestável, marcante, algo que só o Senhor pode fazer, algo que ninguém poderá negar, algo que será testemunho do teu poder. Toca nos relacionamentos quebrados e restaura. Toca na mente cansada e renova. Toca nas finanças secas e prospera. Toca na causa impossível e reverte. Toca no corpo doente e cura. Toca no coração ferido e sara. Porque o Senhor é aquele que visita à meia-noite e faz o sol nascer no meio da escuridão. Eu creio em viradas repentinas. Eu creio no Deus que entra na última hora e ainda transforma tudo. Eu creio no Deus que deixou os discípulos sozinhos no mar até o momento exato de aparecer andando sobre as águas. Eu creio no Deus que espera a última palavra dos homens, só para mostrar que a última palavra é sempre tua. Por isso, eu descanso mesmo diante do caos. Porque eu sei que o Senhor está preparando algo grande. Eu sei que o céu está trabalhando a meu favor. Eu sei que os teus anjos estão em movimento e que a virada virá repentina, poderosa e mudará o curso da minha história. Eu entrego o controle da minha vida em tuas mãos, Senhor. Entrego os planos frustrados, os sonhos adiados, os projetos paralisados, os relacionamentos desfeitos, tudo o que parecia perdido, eu te entrego. Porque sei que do teu altar saem respostas, do teu trono vêm decisões e do teu coração vem o amor que transforma. Que neste dia, Senhor, eu veja a mão que abre caminhos onde não há, a mão que derruba muralhas, a mão que fecha bocas, a mão que sustenta, a mão que vira cativeiros, a mão que remove o impossível, a mão que escreve uma nova história. O Salmo 6 é um dos salmos mais intensos de Davi.
Nele não vemos um guerreiro em campo de batalha com espada em punho. Vemos um homem quebrado, esgotado, clamando do fundo da alma. Mas é justamente isso que torna este salmo tão poderoso. Ele revela que, mesmo quando não temos mais forças, ainda podemos confiar. Quando Davi diz: "O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração." Versículo 9. Ele está nos mostrando que a resposta de Deus não depende da força da nossa voz, mas da sinceridade do nosso coração. Deus não se impressiona com discursos bonitos. Ele se comove com o clamor verdadeiro. Ele age quando o nosso espírito se rende, quando nossa alma já não consegue mais fingir força, e quando o único refúgio é a presença dele. Neste devocional, somos convidados a entender que a proteção de Deus não é apenas um escudo contra o mal visível. A sua proteção vai além daquilo que podemos ver. Ela é também consolo para o coração aflito que se encontra num mar de incertezas e dor. A proteção de Deus é justiça para o que foi injustiçado, cura para os feridos e descanso para aqueles que, exaustos, não aguentam mais lutar com suas próprias forças. Deus é um Pai que acolhe, que sonda, que conhece o profundo de nossos corações e que levanta aqueles que o mundo tentou derrubar. E é por isso que a oração sincera nunca volta vazia, porque Ele escuta cada palavra que sai de um coração humilde. Você pode ter passado por noites difíceis, noites onde o sono foi interrompido por pensamentos angustiantes e lágrimas silenciosas. Pode ter lidado com palavras que feriram profundamente, com silêncios que cortaram mais do que qualquer discurso, com portas que se fecharam sem explicação. Você pode estar tentando sorrir para os outros enquanto esconde tempestades interiores. Mas há uma verdade no Salmo 6 que hoje precisa ecoar fortemente no seu espírito. Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu o seu pranto. Ele não é indiferente ao que você está sentindo. Por mais que às vezes o silêncio de Deus pareça nos desorientar. E mais do que isso, Ele já começou a agir, mesmo que você ainda não consiga ver. Não se deixe enganar pelo aparente silêncio. Deus trabalha na espera. Ele transforma lágrimas em sementes. Ele expõe inimigos ocultos. Ele desfaz laços escondidos. O tempo dele é diferente do nosso, mas nunca falha. E assim como Davi viu seus inimigos envergonhados e confundidos, você também verá a mão de Deus trazendo justiça. Não por vingança, mas porque Ele é justo e porque Ele defende os seus. Agora que você orou com sinceridade, com fé, com confiança, a sua parte está feita. A resposta está a caminho. A proteção já foi liberada. A força já está sendo restaurada. E mesmo que as circunstâncias não mudem de uma hora para outra, você vai perceber que algo mudou dentro de você. A fé foi reacendida. O coração foi renovado e a certeza da presença de Deus vai te acompanhar por onde você for. Então, respire fundo, caminhe com confiança. O Deus que ouviu Davi também ouviu você. O Deus que agiu na vida de tantos antes de você está agora, neste exato momento, movendo céus e terra ao seu favor. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. O Senhor aceitou a sua oração. E se esta mensagem falou com você, se a oração tocou o seu coração, eu te convido agora a compartilhar este vídeo com alguém que esteja precisando de consolo, de força, de esperança. Seja um canal de bênção. Espalhe a palavra. E se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora. Aqui, todos os dias, oramos com fé, com verdade e com a certeza de que Deus está conosco. Comece cada manhã na presença do Senhor, porque com Ele nenhum dia é comum. Com Ele, até as lágrimas têm propósito e até o silêncio traz resposta.